Boa tarde, sou o pastor Edemilson Rodrigues Melo, ministro do Ministério de Evangelismo e Missões aqui da Igreja Batista Central. É uma alegria estarmos aqui dando continuidade ao nosso quadro. Como eu tenho falado na temática liderança, parte do pressuposto, que tem muitos líderes, nos ouvindo e participando também. E hoje eu quero fugir um pouquinho, nós estamos seguindo o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu gosto muito de dar uma palavra muito focada no livro, mas hoje eu quero dar uma palavra também ligada mais à questão da questão espiritual. Tem um tema, a esperança para o Brasil. Eu trabalho, eu sou psicanalista também e tenho feito alguns estudos nessa área da arte, a terapia familiar, e é muito importante nós que somos pais, nós somos líderes, estarmos atentos àquilo que nós estamos nos alimentando. Existe uma expressão que diz que nós estamos a cada momento nos conectando com o futuro. Alguns se conectam com o passado, e de uma certa forma isso repercute muito no nosso comportamento, repercute muito na nossa maneira de agir, na nossa maneira de fazer as coisas acontecer. E nessa tarde tem um texto muito interessante que está em Isaías, que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30 e 31. Nesse texto, o contexto resume-se ao povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Nós sabemos que é muito comum pessoas reclamarem da vida. Nós temos líderes, nós temos ovelhas, nós temos funcionários, nós temos filhos, e às vezes as pessoas questionam a Deus: por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Essas tragédias estão acontecendo na minha família. E Isaías, ele dá uma palavra de encorajamento para aquele povo que há décadas estavam ali. Talvez muitos deixaram para trás seus sonhos, seus familiares, suas conquistas, e estavam ali exilados. Mas o que o texto nos chama a atenção é em que nós temos depositado a nossa esperança. O que é esperança? É você descansar, é você confiar e saber que nem tudo está perdido. E nesse sentido, o povo judeu ele estava no exílio, como eu já falei, e há décadas eles passavam justamente por esse problema. Agora, quem não consegue acreditar no seu futuro está perdido num campo de concentração. Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque existe um grande psiquiatra europeu chamado Viktor Frankl. Ele faz uma citação muito interessante, que essa citação se tornou um livro, Em Busca de Esperança, Em Busca de Sentido. Esse livro ele desenvolveu um mestrado, ele desenvolveu uma teoria com pessoas que estavam exilados ali no campo de concentração, campo de extermínio. E como ele presenciou ali 3 anos pessoas que estavam morrendo e pessoas que conseguiam superar o sofrimento e todo o castigo. Mas uma coisa chamou a atenção: a maneira como as pessoas se comportavam diante da tragédia, diante do sofrimento e diante daqueles empecilhos que eles teriam para ter o quê? Para conquistar a liberdade, para conquistar a sua libertação daquela situação e retornar à verdadeira esperança, o sentido real de vida. Então, o que nós percebemos basicamente é que nós vemos aqui uma cerca de arame farpado. Essa cerca de arame farpado eu quero colocar aqui como limitações. Você já parou para pensar quantas coisas têm impedido você de alcançar, de alçar voos mais altos, talvez de vencer esse momento difícil que você está superando por conta de algumas cercas, por conta de alguns muros, alguns empecilhos? Então é muito importante você entender que quando você tem conexão com coisas boas, você está se alimentando. Agora foi citado aqui o pastor Salésio, o exemplo do grande, a mídia, ela vive de notícias ruins, e quanto mais notícia ruim, mais ibope.
E nós estamos bebendo, né, essas notícias, aliás, muitos estão. Mas é muito importante você, eu, nós que somos dele, estarmos filtrando, joeirando aquilo que nós estamos nos alimentando. Por quê? Os nossos olhos, os nossos ouvidos são que é a janela da alma. É através dos nossos olhos é que nós vamos estar nos alimentando para fortalecer essa conexão, para fortalecer esse relacionamento, essa interação para com as pessoas que nós convivemos. Então, diante dessa cerca de arame farpado, eu gostaria de citar esses homens que estavam ali sofrendo a míngua naquele campo de extermínio ali, e era comum observar que esses homens, tem uma próxima slide, esses homens eram homens que chegavam alguns a surtarem, e no momento que eles surtavam, eles desistiam de viver, faziam ali as suas necessidades básicas, né? Ali naqueles galpões onde eles estavam, e muitos se entregavam à morte. Mas o que chamou a atenção de Viktor Frankl foi que alguns conseguiam vencer, alguns conseguiam superar e alguns conseguiram sair dali e reconquistar os seus sonhos. Então, se a nossa esperança for essas coisas, tal quais coisas materiais, né, as coisas que nós vivenciamos como a real esperança que o homem hoje coloca para sobreviver, como diz Pascal, vamos viver lambendo terra. Por quê? Quando nós lemos esse texto, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós somos livres, nós somos empresários, nós entendemos que o primeiro foco hoje, no que se refere à verdadeira esperança do ser humano, é dinheiro. São as coisas que nós chamamos palpáveis. Depois, se nós analisarmos mais um pouquinho, eu vou falar mais disso lá na frente. Então, quando nós apegamos apenas as coisas materiais para entender que isso é a real esperança da vida, nós vamos viver aqui, ó, lambendo terras. E é muito interessante, eu gosto muito de citar esse texto aqui, que está em Isaías 40, o versículo 7, e diz assim, ó: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós que vivenciamos hoje uma época, uma geração da beleza, a geração, né, que nós avaliamos a estética, o mercado de cosmético, né, o mercado do embelezamento cresceu muito, e de uma certa maneira o ser humano, principalmente as mulheres, né, se engendraram muito por esse caminho, e foi daí que surgiu a busca incansável para o padrão de beleza. Eu costumo sempre dizer que a mídia pregou 3 mentiras para as mulheres, elas acreditaram. A primeira é que para ser bonita tem que ser magra. Isso aí é uma ideia capitalista. E eu fiz um curso de capelania e o ator colocou, em nome de uma indústria, em nome da venda, então a mídia propaga isso e nós vemos aí. Então, beleza é bom, mas seca-se e cai também, como diz. Mas como diz o pastor Cleber, ela não acaba, ela diminui. Diminui. Prossiga. Então nós vemos aqui um exemplo. Poder, muitos se apegam ao poder. Poder é passageiro. Nós observamos, eu gosto muito de enumerar o presidente da República. O presidente da República, durante 4 anos, né, ele está no auge, né? É o homem mais talvez importante do país, talvez alguns do mundo, naquele exercício de 4 anos ali de mandato. Mas passou-se aqueles 4 anos, né, nós percebemos, né, como diz Isaías 4,15, para Deus todas as nações são como uma gota d'água num balde. Ou seja, todo o poder, todo o PIB, né, os trilhões, PIB mundial, né, para Deus, isso. Então, quando foca-se apenas nisso aí, a verdadeira esperança do homem jamais é alcançada. Mas eu quero dizer, já concluindo, né, que não conseguimos viver, né, sem ter essa conexão com o futuro. E o que Deus precisa fazer, então, quando nós estamos assim desesperados, desanimados? Essa palavra de Isaías, queridos, é justamente para mostrar diante de cada um de nós. Eu coloquei até aquela figura da águia. A águia na Bíblia ela aparece 13 vezes como sinal, né, de uma
de algo vencedor, né? Uma figura que representa superação, foco, pensa no alto, age. E não é à toa que os Estados Unidos tem a bandeira, na sua bandeira tem uma águia, para mostrar justamente, né, essa visão, né, esse objetivo. Então Deus vem e dá uma injeção de esperança para aquele povo de Israel que estava ali se queixando, que estava ali murmurando. E ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero concluir citando o pastor Billy Graham. Ele na véspera da sua morte, ele foi entrevistado, e alguém, na sua pergunta, disse: Billy Graham, como você está se sentindo aí? Você viveu muitos anos e está morrendo agora, e ninguém pregou mais do que você, talvez Paulo, né, o próprio Jesus. Ele respondeu o seguinte: eu estou tal qual uma criança na véspera de Natal, eu estou ansioso para ver o meu Jesus. Alguém que viveu, mas não foi corrompido, né, e não se deixou levar pelas angústias, né, e pelas ciladas desse mundo. E nos deu um exemplo de verdadeira esperança, que é focar o nosso Deus e ter um descanso nele. Que Deus nos abençoe, Deus continue nos abençoando na nossa liderança, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa empresa, em todos os lugares.